Fala pessoal, estamos aqui de volta com o nosso Educatão Podcast. Estou muito feliz de retomar esse projeto, que é um ambiente de levar informação, conhecimento, educação para você, mantenedor de escola, você da comunidade de educação que tanto nos acompanha. Foi muito legal o que nós produzimos até aqui e agora a gente vai dando mais passos à frente para poder levar mais conteúdo, levar mais conhecimento, mas o principal, compartilhar a história daqueles que de fato fazem a educação acontecer nas suas escolas, nas suas redes e aí nas suas jornadas. E hoje a gente vai falar com um convidado muito especial, que tem uma rede aí que vem crescendo, vem se desenvolvendo, estarão mais próximos de nós aqui no Educatão Podcast. E a gente quer trazer essa história de como eles chegaram até aqui. O ponto principal não é entender o resultado que eles têm hoje, mas sim a jornada que os trouxeram até aqui, que é o que eu quero que vocês possam conhecer ainda mais. Então seja muito bem-vindo, Fábio, ao nosso Educatão Muito obrigado pela Podcast. oportunidade aqui de estar conversando com você, trazer um pouquinho mais da história da Rede Merlin aí para todo mundo. Acho que vai Legal. ser muito bacana esse bate-papo. Muito, muito. Cara, queria que você pudesse contar um pouquinho aí da sua história. Claro, O ano passado nós tivemos o Fábio participando aqui também, ele contou toda a jornada como professor, como foi a construção da família, como foi chegar até a rede, mas eu quero conhecer a sua história, eu acho que isso é muito perfeito. legal, né, para tantos jovens também que vão assistir, pessoas que estão vendo o valor na educação, mas às vezes não sabem nem por onde começar. Então conta aí a sua jornada, como foi chegar na Rede Merlin. Perfeito, perfeito. É, hoje eu tenho 24 anos, estou trabalhando na Rede Merlin faz 3 anos, mas minha vida na educação começou dentro de uma escola, dentro do Colégio São Sebastião, que foi o primeiro colégio da rede, ele surgiu exatamente um mês antes de eu nascer. Eu Caraca. nasci já dentro do colégio, basicamente. Então, assim, falam que vem do berço literalmente. Meus pais fizeram o berçário para eu poder estar dentro da escola enquanto eles estavam lá trabalhando. Mas a rede já existe há 26 anos. A rede em si surgiu quando o Fábio e a Maria Amélia começaram a atuar no mundo da educação na cidade de São Sebastião. Então, uma jornada aí de 26 anos já da rede hoje, com 10 escolas, 3 faculdades e crescendo, graças a Deus. Que legal. Mas a minha vida na educação, eu diria que quando surgiu a ideia de trabalhar com educação foi durante a faculdade. Eu fiz economia lá em Campinas, na Facamp, Tá. e lá eu fiz parte de um projeto social que a gente dava aula para o pessoal, para os funcionários que não tinham feito ensino médio. Então foi aí que surgiu um pouco dessa minha vontade, onde a gente sentava com eles, formulava a aula, e inclusive tivemos alguns desses alunos que eles conseguiram fazer o EJA e conseguiram o diploma do ensino médio, ficaram super felizes, foi um baita acontecimento lá pra gente. Então foi aí que começou a surgir a ideia, por mais que eu já estivesse na educação há muito tempo, convivendo com meus pais, entendendo do que se tratava o mundo, eu acho que foi aí que surgiu um pouquinho dessa vontade de, putz, tem que trabalhar com educação, educação é um mundo muito bacana. Sim. E logo quando eu terminei a faculdade, eu fui lá e comecei a trabalhar na parte de projetos da empresa. Então, uma jornada aí já de 3 anos. Nesse meio Legal. tempo, eu dei aula também em Santos, Legal, fui cara. professor por 1 ano. Que legal, legal. Acho que tudo isso contribuiu um pouco para essa jornada, para estar aqui hoje, para essa conversa. Cara, que legal. Primeiramente, parabéns, assim, eu valorizo muito essa jornada que cada um vai construindo, né? É muito bom ouvir vindo de berço da educação, eu sou fruto disso também. Minha mãe é professora há mais de 30 anos, minha mãe, ela recentemente se aposentou, mas continua atuando, mas ela sempre esteve nesse universo educacional, então me recordo, às vezes, né, a gente está em período de férias agora, eu vejo meus filhos, primos em casa, mas tinha época quando minha mãe ainda estava em aula, ali naquela última semana a minha escola já tinha saído de férias, às vezes ela levava eu, meu irmão, meus primos para a escola junto com ela, então a gente ficava na sala, via toda a turma, como ela ministrava, como ela se preparava. Cara, isso é muito legal e formou toda a minha jornada do meu irmão, e foi o que foi também nos levando para esse caminho, né? E educação a gente sabe o quanto que ela gera de transformação, né, Sim, cara? O quanto que ela impacta a vida das com pessoas, certeza. famílias. Às vezes você vê, poxa, a menina saiu daquela região, hoje ela chegou onde ela chegou. Cara, mérito muito da educação, dessa ferramenta que a gente tem, e vocês vivenciam isso tão forte lá. Mas você comentou de alguns números de vocês, né? Hoje, quantas escolas e universidades vocês A gente têm? está com 10 escolas hoje, Caraca, espalhadas por cara. 3 estados aqui Tá. pelo Brasil. A gente vai ter
principalmente no litoral norte, aqui no estado de São Paulo, a gente vai ter 2 escolas em São Sebastião, uma na Ilha Bela, uma em Caraguá e uma em Ubatuba. Tá, Indo agora um pouco em direção à Grande São Paulo, interior de São Paulo, a gente vai ter o Colégio Faculdade Enal, lá em Ribeirão Pires, tá. Colégio Faculdade Unibr Botucatu, lá em Botucatu, a cidade onde o Fábio nasceu. Saindo agora do estado, a gente vai ter 2 escolas em Poços de Caldas, lá em Minas, Que legal, cara. que inclusive são vizinhas as 2 escolas. Caraca, velho. Uma escola que é o Sistema Objetivo e a outra que é Maple Bear. Tá, Muito tá. bacana a experiência que a gente está tendo com as 2. E no Rio Grande do Sul, a gente vai ter o Colégio Sagrado, lá em São Leopoldo. Uhum. E faltou falar de uma faculdade, que é a Unibr São Vicente, que é a nossa maior faculdade dentre as 3, Tá. que fica lá na região da Baixada Santista, perto do nosso escritório. Então, Que é legal. um pouco de tudo isso que a gente faz. Cara, 10 escolas em 3 estados diferentes, com mais 3 faculdades. Como hoje você está organizando toda a tua rotina, assim, para você conseguir? Eu sei que é um desafio, a gente vai observando isso, inclusive no nosso dia a dia. Poxa, uma hora eu consigo, tem mantenedor que vai se conectar com isso. Tem hora que eu mando mensagem, às vezes é meia-noite, 1 da manhã. O cara fala, pô, Everton, você não dorme? Cara, eu tô no escritório ainda, a gente tá produzindo. Como é para vocês essa gestão de 10 escolas, 3 faculdades? Hoje a gente trabalha com um sistema de gestão bem enxuto, na verdade. Tá, Por mais estranho que isso pareça, porque quanto mais cresce em tese, maior a equipe. tá. Só que a gente prefere trabalhar bem a equipe que a gente tem hoje. Então a gente vai estar falando de um CSC, um Centro de Serviços Compartilhados, de 18 pessoas, Caraca. para tomar conta da rede toda. Tá. E assim, isso daí considerando as 10 escolas, 3 faculdades, os polos de EAD que a gente está agora em processo de abrir agora no meio do ano, Que legal. que a gente vai abrir um polo de EAD em cada uma das escolas, Tá, já utilizando nossos espaços. Então, tá. a gente tem hoje na nossa estrutura, que basicamente fica viajando o tempo inteiro, a gente vai ter 2 diretores executivos, Uhum. eu viajando o tempo inteiro, e os mantenedores, o Fábio e a Maria Amélia, viajando também, visitando as unidades. A gente sempre tenta, uma vez por mês, cada um estar em uma unidade, ficar uma semana, Legal. às vezes mais de uma unidade no mês, como já teve mês que a gente basicamente ficou uma semana em cada unidade. Caraca, cara. Faz parte da rotina, Sim. querendo ou não. O bom é que, pelo menos as do estado de São Paulo não ficam tão longe. Então, Uhum. é mais fácil, saindo de Santos, a gente se locomover para esses lugares. Legal. Se a gente estiver falando de ir até Ubatuba, a gente vai estar falando no máximo 3 horas até lá. Aham. É uma estradinha, lógico. Pega um pouquinho, mas faz exatamente, parte, né? faz parte do processo. Poderia ser bem pior, Sim. mas então a gente tenta se organizar para sempre estar alguém em alguma unidade o tempo inteiro, Legal. visitando, garantindo que tudo esteja certo. Não que a gente não confie nos diretores e coordenadores, mas é muito pelo contrário, é mais para emprestar esse apoio e mostrar, ó, a gente também está aqui, também estamos olhando para vocês. Legal, legal. Cara, olhando para tudo isso e considerando essa estrutura de gestão, 18 pessoas, eu sei que é um desafio que eu tenho escutado muito dos mantenedores de escola, formação de equipe, né? A gente considera hoje essa formação de time, de performance, que veste a camisa. Eu sei o quanto vocês investem em time, já visto o que vocês fazem na Bet. Então, quando vocês vão pra Bet, cara, eu vejo vocês param o evento, levando todo o time, a galera toda vestida, toda, sabe, ali mesmo, Merlin, todo mundo na veia, boné, camiseta. Como que você tem conduzido essa gestão e essa construção de equipe? Pra gente, a grande virada de chave em relação à equipe foi quando a gente mudou de nome de Rede Próspera para Rede Merlin. Tá. Uma vez que a gente colocou o nome da família, que é o nome do Fábio Merlin, a Maria Amélia tem esse nome, eu e meu irmão, a gente tem esse nome, Legal. a gente passou o recado de que agora todo mundo aqui faz parte da família Merlin, estamos trabalhando em prol disso. Eu sei que é um grande clichê falar que todo mundo faz parte de uma família, mas é um pouco do recado que a gente quer passar. Então a gente tenta mostrar isso para a equipe. A gente trata todo mundo dessa maneira, como ó, a gente agora está trabalhando em algo maior. Não estamos trabalhando só aqui no escritório, não estamos trabalhando só na escola, a gente está trabalhando em um grupo que está a nível Brasil já. Quando a gente fala de 3 estados, já dá para falar que, Porra, nacional, com que é um certeza. grupo nacional. Com certeza. Então é um pouco disso que a gente tenta transparecer para nossa equipe, que a gente está trabalhando. E foi legal você tocar no assunto da Bet, que a Bet Educar, todo ano a gente sempre tenta levar mais gente. Se eu não me engano, esse ano a gente levou quase 70 pessoas. Caraca. E o bacana é, a gente levou diretores de escola, coordenadores, levamos alguns professores, levamos também alunos de pedagogia das faculdades para mostrar para eles o que é o mundo da educação de fato, porque
pelo menos eu, por mais que eu já conhecesse o mundo da educação, quando você vai numa Bet Educar, num evento Porra, desse, você é percebe a magnitude do É negócio. outro universo. É Você vê outro que a universo. educação, assim, é levada muito a sério por muita gente. Muita gente, sério, porque eu não tenho o número exato de quantas pessoas estiveram na Bet, mas eu sei que nós gravamos aqui com a Adriana Martinelli, que é a Uhum. diretora de conteúdo da Bet, ela mora aqui em Alphaville, nós gravamos um podcast juntos aqui. Foi muito legal entender toda a visão dela, né, de construção de conteúdo, para onde eles estão olhando, como que ela estrutura os painéis, e ela sempre coloca que a cada ano vão mais pessoas e mais pessoas no evento, né, cara? Então é Exatamente. fantástico o que vocês fazem. É expansão de mindset também, né? A gente quer mostrar para todo mundo o que é a educação, porque a gente sabe nas faculdades, a pessoa que faz pedagogia muitas vezes não é a primeira opção, Sim. infelizmente. É o que acontece. Infelizmente, verdade. assim, por não ser encantada pela educação Sim. mesmo. A gente sabe como é esse mundo da educação. E quando a gente leva o aluno, a gente percebe o brilho no olho dele para ver o que é a educação de verdade. Sim. O que são todos esses grupos, o que são todas essas marcas, o que tá todo mundo fazendo. Sim. E a Bet, eu acho um evento bem interessante, que além de ser um evento já de quase 30 anos, né, que já existe há muito tempo, mudou de nome. Muito tempo. Ele é um evento que ele tenta não ser comercial. Por mais que os grupos tenham os stands lá, não é necessariamente para fazer a venda, mas é para mostrar, ó, a gente está aqui, esse daqui é o nosso serviço, a nossa entrega é essa. É isso daqui que a gente quer mostrar para o mundo. Eu acho isso muito interessante. Sim, sim. Olha só que legal. Esse ano foi a primeira vez que eu fui na Bet. Primeira vez? Cara, em todo esse tempo trabalhando com educação, a gente nunca conseguiu na semana da Bet parar e ir. Nunca. O ano passado eu quase fui, quase fui. Não consegui por conta de agenda, mas esse ano eu falei, não, eu preciso ir lá. E aí foi fantástico que, olha só que engraçado, uma das escolas que hoje estão na nossa consultoria, nós nos contactamos por e-mail, WhatsApp, uma semana antes da Bet. A gente se conheceu, apresentamos o nosso trabalho e tal, só que a gente não conseguiu falar muito, mas ela disse que estaria em São Paulo. E aí nós fomos pra lá, encontramos eles, a gente fez uma reunião, cara, na praça de alimentação. Na semana seguinte, eu estava indo pro estado deles, porque a gente tinha acabado de fechar o contrato. Então, que assim, bacana. a Bet é um ambiente de não só você gerar relacionamento, network, mas eu vejo também como uma baita oportunidade para você gerar muito business, né? Sim, então, com certeza. Quem acaba entendendo, não é um ambiente específico para isso. Sim. Acaba sendo uma consequência, porque a gente quis ir para, entender essa magnitude. Todo mundo falava dos stands, das empresas que estavam lá, eu falei, cara, mas eu não consigo ainda mensurar isso. Só vendo por vídeo é uma coisa. Quando você vai presencial, quando você vê os estantes que tem 7 metros de altura, tá encostando no teto, cara, lá, brilhando. Tudo que os caras estão falando de tecnologia, de inovação, tendência, próximo ano. Aí, querendo ou não, você vai começando a compreender quem tá também não indo para uma linha tão digital, mas focando e olhando cada vez mais para o ensino pedagógico. Cara, como tá estruturando os novos materiais, eu acho que isso foi fantástico. Assim, eu encontrei muita gente lá, pessoas que eu nunca tinha visto presencial, somente por vídeo, a gente conseguiu também encontrar. E ali eu já falei, na próxima, quem sabe a gente não esteja com um standzinho nosso aqui, porque gerou muito match, assim, foi muito legal. Ele é um evento impressionante, ele tem um tráfego de pessoas muito grande. Muito. E cada vez mais a gente vê não só pessoas da área da educação, mas da área da tecnologia entrando. Eles estão percebendo que existe um mundo todo de tecnologia voltada para a educação e estão indo nesses eventos agora. Então, você está alcançando mais e mais gente, assim. É um evento que eu adoro. Todo ano a gente se organiza para ir 2, 3 dias na Bet e aproveitar o máximo possível. Não, isso foi muito bom. E um ponto que foi interessante é de observar também que você acabou de dizer, né? Essa multidisciplinaridade ali. Não é só o cara que vem de um único segmento para dentro do evento. A gente está percebendo que todos os segmentos eles estão começando a olhar para ter um braço de educação. Então, hoje, quando você vai para a área da saúde, a galera está se posicionando também como um braço educacional. Quando você vai para uma área mais fitness, eles estão olhando para um braço mais educacional. Quando você vai para uma questão mais de indústria, chão de fábrica, os caras também estão pensando no braço educacional. Isso acontece porque a educação é a base, né? Não tem como você crescer uma empresa, você crescer como pessoa, se você não passar por esse processo. Sim, a educação, ela transforma, né? É algo que a gente fala muito lá na Rede Merlin, é que não é direção, coordenação, professor,
gerente, diretor, enfim, não é isso. É um agente de transformação de vidas. Você É, tá, a partir do momento que você está trabalhando com educação, não importa qual que seja a sua função, pode ser qualquer coisa lá dentro da escola, você está sim, ajudando a transformar a vida das pessoas. sim, sim. A gente, inclusive, coloca isso na camiseta da nossa equipe, nas quais está sempre escrito agente de transformação de vidas. Cara, agora entrando um pouco mais nessa nova ação que você vem realizando na instituição, esse teu envolvimento, essa tua presença, tua profundidade, hã, como que você está trazendo também esse ar de juventude, de inovação para dentro? Porque é aquilo, né, eu falo por mim, quando nós começamos a navegar esse universo educacional há mais ou menos aí 10, 12 anos atrás, eu tive um cursinho lá em Mogi, era um mundo muito fechado, que ainda é, mas aos poucos vem se abrindo, né? Para pessoas que já estavam ali há muito tempo, mantenedores que, poxa, eu converso com mantenedores de escola, que a própria escola já tem 35 anos, 32 anos, então eles já vivenciam aquilo há muito tempo. Aí quando você traz um ar novo, existe, querendo ou não, uma resistência. Como lidar com isso? Como que você tem feito cada dia mais para, opa, daqui tem um ponto de experiência, daqui vem um ponto da minha inovação, da minha vivência, como está sendo para você? Eu tenho tentado trazer conexão com coisas que não são necessariamente do mundo da educação lá dentro. Tá. Por eu não ter crescido, assim, eu cresci no mundo da educação, mas foi uma decisão um pouco tardia começar a trabalhar com a minha família na rede. Aham. Então eu passei por algumas outras etapas, assim, como eu fiz economia, não fui para uma pedagogia, não fui para uma administração, a gente acaba tendo essa visão um pouquinho mais ampla em relação a outros assuntos. Então, o que eu sempre tento trazer é ver o que está acontecendo no mercado de maneira geral, então, com empresas, que tipo de inovação elas estão, e vejo como isso pode acontecer no mundo da educação. Ah, Então, hoje, parte do meu trabalho não é necessariamente pedagógico, é mais um planejamento e uma estruturação de planos futuros. Algo, por exemplo, que eu posso compartilhar aqui de uma maneira mais aberta. A gente percebeu que os prédios que a gente tem de educação, muitas vezes alugados, enfim, depende de como a gente faz o contrato, a gente percebe que a gente vai ficar lá por muito tempo. Então a gente decidiu fazer investimentos diferentes. A gente começou a pensar na parte de energia, que tem a ver com sustentabilidade, que tem a ver com o mundo da educação. Então a gente legal. colocou painéis solares. Tá. A gente tem feito parcerias inteligentes com grupos para a gente. Então a gente vai atrás de empresas que fazem bons serviços, assim, do ponto de vista de uniformes, de material paradidático, material didático também. E a gente conversa com eles porque a gente quer entregar o melhor. Só que antes, por conta da regionalidade, a gente acabava fechando um pouquinho em cada lugar com uma pessoa. A gente tem um pouco Entendi, centralizado também esse entendi. processo. A gente tem atuado de várias maneiras diferentes. A gente tem percebido que o espaço de sala de aula, as pessoas gostam muito dele, então a gente às vezes não, a gente libera de fim de semana, se alguém quiser alugar uma sala de aula Que para fazer uma legal, palestra, alugar um auditório, que todas as colégios têm auditório nosso. legal. Então a gente vê assim, a gente vê a escola, o ambiente como um ecossistema. Então a gente tem muitas frentes que podem ser trabalhadas de maneira simultânea. Sim. Então a gente tenta crescer dessa maneira. Claro, a gente tem um foco 100% pedagógico. O nosso core business Sim, é educar, sim, é sim, dar aula. sim, Só que a gente também não pode deixar de lado essas outras coisas. sim. Então a gente tem olhado para a expansão, de que maneira a gente pode expandir as faculdades, mas não necessariamente abrir novas faculdades. O que a gente pode fazer junto à faculdade que faça sentido para os alunos? O que pode ser essencial para eles? A gente faz parcerias com várias empresas que prestam serviços, então a gente tenta entender de que maneira elas se conectam com o ensino superior, com o ensino básico, de que Caraca, maneira que a gente pode legal, ajudar cara. eles podem nos ajudar, e a gente tenta levar dessa maneira. Pô, isso é bom demais, porque assim, eu faço essa pergunta, e gosto de ouvir do outro lado, porque às vezes eu ouvi de um mantenedor recente, pô, Everton, você tá trazendo coisas que estão muito à frente, cara. Ainda não vivemos nesse cenário, né? E às vezes, quando você olha para o dia a dia, a própria questão de inteligência artificial mesmo, né? Sim, É uma inovação, é uma tecnologia que dentro das escolas está sendo um universo que eles estão aos poucos navegando, ainda com um ar muito forte de insegurança. Poxa, será que aqui é um ambiente mesmo que eu consigo me desenvolver, buscar informação? Será que não é? Quais são as IAs que existem? Às vezes nem sabe quantas IAs tem, quais são as IAs para cada ponto que você quer usar. Então é perguntar sobre como vocês lidam, né, com inovação e trazendo esse tom de experiência é algo muito legal, né? e agora que você falou de tecnologia,
além de eu ser economista, eu também sou cientista de dados. Caraca. Então, eu tento sempre integrar o máximo possível de informações. Aham. Então, a gente faz estudos entre algumas coisas, a gente faz estudos sobre a nossa área de influência ao redor ali da escola, para entender de que maneira a gente está posicionado, de que maneira a gente pode melhorar. A gente faz estudo das notas dos nossos alunos, já que a gente aplica simulados, a gente tem a plataforma, a gente faz esse tipo de estudo para entender de que maneira a gente pode atuar melhor com os Tá. nossos alunos, para entregar o máximo possível para eles e para as famílias. Eu tenho Legal. tentado integrar bastante essa questão de informação. Tá. Para mim, por eu ter esse background de economia e ciência de dados, a informação para mim é muito Pô, valiosa. muito, E eu muito. preciso ter ela de maneira palpável para poder tomar decisão, Sim. para entender, tá, aqui de que maneira eu posso atuar para melhorar. Hoje a gente tem um programa nas escolas que é voltado para o terceiro ano do ensino médio, que é o ProEnem, que é para ajudar nas notas do Enem, incentivar os Tá. alunos. E a gente parte da tomada de decisão sobre esse programa a gente tem as notas, mas a gente não necessariamente está trabalhando da maneira correta, porque em sala de aula o professor ele tem que seguir o material, ele tem que fazer aquela toda entrega, e a gente pensou, tá, de que maneira a gente pode entregar mais para o aluno no período de escola? Tá. Então, uma vez por semana ele tem uma aula magna, por exemplo, Cara. de 2 horas sobre assuntos que a gente percebeu que os alunos não estão desempenhando como deveriam nos simulados Enem, no caso. Tá. Então a gente vai bem específico, a gente faz cada semana de uma área de uma área do Enem, então a gente vai estar falando de natureza, humanas, linguagem, matemática, e também trabalhamos muito a redação. Então a gente usa a informação que a gente tem para tentar entregar mais. E a gente viu de um ano, a gente começou esse projeto ano passado, já teve melhora, e nosso objetivo agora, trabalhando o ano inteiro o projeto, é ter uma melhora ainda maior. Cara, legal. Quando você traz essa profundidade colocando um conteúdo semanal específico para Enem, poxa, dá para entender o quanto vocês olham pro quesito ali, conteúdo, desenvolvimento do aluno, a questão acadêmica, a importância dele se desenvolver. E eu também vejo que vocês conseguem muito bem, talvez até pela região ali no Litoral Norte, conectar o conteúdo em si, mas também conectar com a vida real, né? Uhum. Porque acaba que vocês estão mais próximos ali da natureza. Tem, querendo ou não, uma grande mudança de quem tá no centrão São Sim, Paulo com para certeza. aquela região, né? A gente tenta encarar da seguinte maneira: por mais que na região que a gente atua, algumas delas não tem faculdades por perto, Tá. então a gente vai estar falando de São Sebastião, Ilhabela, não tem grandes núcleos educacionais nesse Ok. sentido, assim, bem diferente de como é em São Paulo, que cada bairro vai ter uma grande Sim, faculdade. verdade, verdade. A gente entende que, por mais que não seja esse o aluno, o Enem ele é uma porta de entrada para o aluno na faculdade, Legal. independente de onde quer que ele esteja. Então a gente tenta mostrar isso para as famílias e tenta mostrar para os alunos que o Enem ele vai fazer uma diferença, ele Sim. vai ajudar o aluno a desenvolver mais, vai ajudar ele a entrar numa faculdade boa e mostrar para ele o benefício de continuar a educação, de não parar ali no ensino médio. Então a gente tenta trabalhar bastante isso e tem funcionado. As famílias Legal. têm entendido o valor que é uma faculdade, por mais que nas regiões muitas vezes não tenham. E assim, né? Novamente, vocês fazerem um trabalho de expandir muito o mindset de quem tá ali. Porque, querendo ou não, as pessoas são regionalistas, né? Sim, lógico. É geracional, né? Elas vieram ali, o pai, a mãe, os avós vieram daquela região e acreditam que aquele é o único universo. Sim. Mas vocês vão expandindo através da própria educação, mostrando, não, olha o que o Enem pode permitir, olha que essas universidades podem gerar. Como que vocês fazem também? Existe algo que vocês conectam as escolas de vocês, as universidades de vocês, por meio de alguma ação de conteúdo, de eventos que vocês fazem? Como gera essa conexão? Porque, cara, por que eu pergunto? Imagina só uma pessoa lá em São Sebastião, como que deve ser o universo de uma escola nossa de uma faculdade lá no Rio Grande do Sul? Como que rola essa troca? A gente tenta conectar principalmente a direção e a coordenação. Tá. É a maneira que a gente encontrou. Então, a gente vai estar falando de 2 vezes por ano, a gente vai levar toda essa equipe para algum lugar, muitas vezes para o escritório em Santos ou para a faculdade de São Vicente, que são um ambiente mais central a todos, e vamos ter conversas, palestras, vamos ter bate-papo e trocas mesmo, porque cada região trabalha de uma maneira diferente. Sim. A gente brinca que uma pessoa que está trabalhando em São Sebastião vai ter um trabalho bem diferente de uma pessoa que está em Poços de Caldas. É isso. É diferente, são estados diferentes, estados são diferentes. culturas diferentes. Poços de Caldas é uma cidade muito voltada para aprovação, então você vai ter várias faculdades ali na região
Poços de Caldas fica meia hora de Campinas, 40 minutos, vai estar do lado da Unicamp, Sim, tem uma PUC lá em Poços de Caldas, então... E uma pessoa que está em São Sebastião não tem uma faculdade, por exemplo, ao redor. A mais sim. próxima deve dar mais de 1h30, 2 horas É, ali da é, cidade. é. Então, a gente tenta conectar as direções e coordenações para ver de que maneira elas trabalham. No fim do dia, o aluno, independente de onde ele está, ele vai ser o mesmo aluno. Sim, sim, Ele é um aluno, ele vai estar na escola, às vezes ele vai gostar, às vezes ele não vai gostar, vai ter disciplina sim. para se identificar mais, É isso menos. aí. Mas a gente tenta conectar as direções para ver de que maneira elas podem fazer a experiência dos alunos, das famílias, a melhor possível. E tem muito. Cada unidade faz uma coisa muito bem. Sim. Então, esse momento de trocas é ótimo para elas, que elas veem, putz, tem uma boa prática que acontece aqui que eu posso implementar de maneira fácil. E eu vejo que eles gostam disso. Tem muito mantenedor quando a gente faz os nossos eventos aqui em Alphaville e fala, poxa, Everton, faz mais. Ao invés de você fazer 2 no primeiro semestre, 2 no segundo, por que você não faz mais eventos? Porque a gente precisa dessa troca. Acaba que o mantenedor ele fica num mundinho ali muito isolado, Sim, né? você fica isolado quando você está fazendo a gestão de uma escola, porque você está ali focado. São 1000 áreas diferentes que você precisa olhar. Você vai ter que olhar para o financeiro, para o pedagógico, para o administrativo, para a operação. Você tem que olhar para um monte de coisa e às vezes você não tem esse momento de parar e refletir. Sim, Então sim. a gente promove esses momentos anualmente, semestralmente, quando possível, para a gente ter um momento de pausa e falar, tá, o que a gente vai fazer a partir de agora? Qual que é o nosso plano a partir de agora? Sim, Qual que é o nosso objetivo até o fim do ano? Qual que é o nosso objetivo nos próximos 6 meses? sim. A gente entende que esse momento não é que a gente não está trabalhando, é que é um momento de reflexão para facilitar o trabalho no futuro. E assim, né, cara? Você, por ser um economista e cientista de dados, eu acho que é muito legal você ter navegado nesses universos antes de vir para a educação, porque querendo ou não, o mantenedor, ele era um professor. Sim, E aí, quando ele assume um papel de mantenedor de gestor, ele fala, tá, eu amo educar, eu amo ensinar, mas e como gerir? E como planejar? E como organizar? Para onde que eu vou? O que eu posso fazer? o setor da educação, principalmente escolas, não levando para o lado negativo da palavra, mas ele é um setor muito caseiro às É vezes. A isso, gente vai ter é escolas que isso. elas são de bairro, que era Sim, um professor ali, sim, e a esposa que também era professora, é, que vão abrir uma escola, vão tentar fazer a gestão, que foi inclusive assim que começou a Rede Merlin, com aham, o Fábio e com a Maria Amélia, aham, sendo professores de uma escola pública lá em São Sebastião, e olhando e falando, tá, cabe uma escola particular aqui, como é que a gente vai fazer isso? Foi tá, assim que surgiu. E o setor é assim até hoje. Você vai ver escolas de bairro surgindo por professores. sim, sim, Assim, sim, então, para mim, o fato de eu ter esse background de economia, de ciência de dados, é bacana porque eu tenho um além no mundo da educação, sim, que é saber trabalhar esses dados, trabalhar a informação da maneira correta para tentar tirar conclusões e para tentar tomar decisões mesmo. Então, esse trabalho de dados, muitas vezes trabalho de gestão, não é ensinado para os mantenedores, para os gestores de escola, e a gente tenta sempre passar isso lá na rede. Os diretores, eles entendem hoje, estão cada vez entendendo mais, é um trabalho que a gente já vem fazendo há um tempo, que eles são gestores. Por mais que eles passaram por professores, coordenação também, hoje eles são gestores. Eles não estão mais na área necessariamente pedagógica e vão tomar conta de um ambiente todo, de um ecossistema todo. sim. Como para você, agora quero que você possa trazer mesmo toda essa percepção e conhecimento que você foi adquirindo. Quando você vai falando de dados e para esse mantenedor, vamos lá, que hoje ele está com seus 200, 250 alunos, 300 alunos, batendo ali 400, 500 alunos. Quais são os passos que ele precisa executar, na tua visão, importantes referente a número? Quais são os dados que ele tem que ali olhar com mais prioridade no teu dia a dia? Porque às vezes ele se perde. Sim, com Esse certeza. mantenedor, e também por ele não ter essa visão e não gostar, e às vezes até de não acreditar Sim, a importância, ele acaba deixando passar. Então ele fala, não, vou focar no pedagógico, vou me concentrar todo dia em ter reunião com coordenação. O uhum. professor, tá, mas ele não para às vezes para olhar o marketing, ele não para olhar o comercial, ele não para olhar o financeiro, ele não para pensar em estratégias de parceria. Como gerir, como você organiza os dados, quais são os dados de prioridade para fazer isso crescer? Tá, eu diria que, assim, por mais clichê que seja, o mais importante é a pessoa entender de onde vêm as receitas dela e a despesa dela. Ok. Tá, então, a gente vai estar falando de uma escola, a gente vai estar pensando que a maior parte da despesa vai ser folha de pagamento. Porque a Tá. gente tem muitos professores, toda escola tem uma série de professores, vai ter secretaria, coordenação, direção. Então, um pouco daí que sai. Daí não, aí é bastante de onde saiu as despesas. Então, a gente vai estar falando de,
por mais enxuta que seja a escola, vai ser 40% da despesa da escola vai ser só nesse local. Ok. E aí vai ser como essa pessoa vai trabalhar. Às vezes a pessoa quer expandir, vai focar um pouco mais em marketing. A escola, por ser um ambiente vivo, cheio de pessoas o tempo inteiro, tem um desgaste também, então vai ter que ser feito investimento. Então a pessoa ela tem que ter muito claro para ela de onde está saindo o dinheiro Tá, e por onde está entrando. Porque tá. hoje a escola ela não faz dinheiro como era antigamente, somente com mensalidade Concordo, e material. concordo. Hoje vem de outras fontes. A pessoa pode ter uma aula extracurricular, a própria escola pode fazer o uniforme, às vezes, É e fazer o isso. dinheiro dela sim também. Então vai ter outras maneiras, que nem eu falei anteriormente também. Hoje a gente aluga os nossos espaços de fim de semana. Se tiver alguma pessoa interessada, claro, a gente avalia o que, que a pessoa quer fazer para ver se faz sentido com a rede também, para não deixar virar bagunça. Sim, Mas nisso daí também já entra um valor que já ajuda a pagar uma conta ou outra. Então a gente entende que a escola, ela já não é mais aquilo de, tá, o meu gasto é folha de pagamento e minha entrada é mensalidade. Hoje ela tem muitas frentes. Então a pessoa que está fazendo a gestão, ela tem que entender isso também. Que por tá. mais que a grande massa venha das mensalidades ainda, venha o core Sim, business, sim, sim, logicamente, sim. ela tem que entender que tem algumas outras áreas que estão entrando dinheiro que às vezes ela não está nem mapeando. Às vezes ela Sim. nem percebe que está entrando dinheiro e isso que está fazendo as contas dela não fecharem. Ou áreas que ela não percebe que está gastando muito dinheiro e aí tá esvaziando ali todo Tá. o recurso dela. Então, o primeiro passo a gente considera que é um mapeamento de receita versus despesa. Exatamente, fazer Legal. um bom mapeamento, pegar no sistema, tirar os relatórios e entender, tá, esse daqui é meu mês. Pegar um mês inteiro só, fecha um mês. O que que acontece? Qual que é a movimentação nesse mês? Ah, entra aqui nessa data, sai nessa data, fiz o pagamento aqui, isso daqui foi a conta. Fazer esse balanço. Legal. E a escola, por ser nesse modelo de ser um ano inteiro, então a gente vai estar falando de bimestres, trimestres, vamos estar falando de férias em momentos diferentes do que outros tipos de empresa fazem, a pessoa tem que entender que tem muita sazonalidade. Sim. E ela também tem que entender que muitas vezes o valor que começou o ano vai ser o maior valor que ela vai ter, porque vai ter Aham. movimentação de alunos, vai ter aluno que a família vai se mudar, vai acontecer um monte de coisa. Então a Aham. pessoa precisa ter muito bem definido o que, que está acontecendo nas contas dela. Tem que ser muito claro para a pessoa, ela precisa ter esse número, na minha opinião, na ponta da língua. Boa, gostei. Então, o primeiro passo, vamos lá, para o mantenedor, que ele está num processo ainda assim que fica muito na mão dele, fica muito na mão ali dele com a direção, ele não tem um time por setor, então é uma estrutura bem fechadinha que tudo passa por ele. Primeiro passo, mapeamento de receita e despesa. Legal. A partir do momento que eu mapeei as minhas despesas, as minhas receitas, qual que é o próximo passo importante de dados que você visualiza? Tá, aí, na minha opinião, depois que você faz isso, você precisa começar a estipular benchmark. Você precisa ter Ok, métricas. ok. Então você vai ter que olhar, tá, tendo em mente tudo isso que eu acabei de olhar, o que, que eu deveria fazer em relação à minha receita? O quanto dos meus gastos deveria representar o valor das mensalidades? Então a gente vai olhar, ó, recebi X de mensalidades, quanto que eu deveria estar gastando em cada área? E uma vez que você começa a fazer isso para alguns meses, você vai conseguir estipular métricas. Então você vai saber o quanto você está gastando para evitar surpresas também. Tá, Eu diria que o segundo passo importante é você tentar entender o setor da educação. tá bom. Então, quais são as métricas? O que, que as escolas tentam fazer para para serem saudáveis? Tá, Assim, para serem sustentáveis do ponto de vista financeiro. legal. E nisso que você estipula as métricas, aí você vai começar a trabalhar de maneiras diferentes. Você vai aí implementar planos. Tá, eu entendo que eu preciso crescer a receita. Eu vou crescer a receita somente com mensalidades? Talvez não, talvez seja de outras maneiras. Vou diminuir as despesas. É muito fácil você olhar a despesa e falar, ah, tá, é só cortar isso daqui. Mas para a educação você não consegue fazer isso. Não, não. Você tem professores de áreas diferentes que atuam de maneiras diferentes em segmentos diferentes. Sim, Não é que nem uma empresa, por exemplo, na Faria Lima, onde você vai ter 10 analistas no setor financeiro que vão fazer mais ou menos a mesma coisa. é isso aí. Cada professor está ali por um motivo. Não existe isso, vou cortar um professor aqui porque o outro consegue fazer. Muitas vezes não. Não dá. Por conta da formação, por conta dos horários de aula. Comportamento, perfil, é isso aí. Às vezes tem um professor que é ótimo para ensino infantil. Não adianta eu querer colocar ele no ensino médio. É isso aí, que ele vai perder performance, é verdade. Não, e ele vai perder performance e vai ficar chateado, né? Vai ser uma pessoa que não vai ficar feliz. E o professor ele tem que entender que além dele estar
assim, além dele ser professor, ele também tá fazendo uma performance ali, né? É isso aí. Ele É tá dando isso um aí. show que é pra encantar os alunos. Sim, sim. Cara, gostei. Então, por que que eu tô falando isso? Porque, de fato, tem muito dono de escola que já passou por aqui, tem muitos donos de escola que falam: olha, Everton, a gente acompanha o podcast, assiste, e eu sei o desafio deles no dia a dia. Uhum. Por estarem muito naquela bolha fechadinha, não conseguem olhar para fora. E aí, quando se priva muito também financeiramente de não conseguir investir em consultoria, em estratégia, em formação em curso, ele não consegue olhar para esse cenário. Então, pô, você está trazendo uma aula aqui, tá? Uhum. Então, passo 1, receita e despesa. Sim. Legal. Passo 2, fazer a estruturação de métricas. O que eu preciso estruturar, acompanhar, gerir de informação diariamente, semanalmente e mensalmente na minha escola para a coisa fluir. Legal. Terceiro, trazer essa implementação dos planos, fazer com que esses planos, obviamente, possam ir gerando resultado em Exatamente. setores diferentes. Pô, legal. E assim, é importante que os planos venham depois de você estipular as métricas, porque você precisa ter métricas para avaliar o plano. Você precisa. É aquilo que eles falam que é das OKRs, né? Sim. Que você está buscando metas, só que você tem que ter uma maneira de medir essas metas. É isso aí. Porque, minha meta é ter mais alunos. Como é que eu vou medir isso? Se eu tiver mais alunos que o ano passado, É se o meu isso número aí. de alunos aumentar. É isso aí. Tá, mas como é que eu faço o acompanhamento dos alunos? Porque todo ano você tem uma turma de terceiro ano que se forma. Então Sim. você já começa o ano com menos alunos. É isso aí. Então, assim, é por isso que é importante você saber ter essas informações antes de você definir planos. Você precisa saber como você vai medir o sucesso deles depois. Isso é legal você falar do comercial, de matrícula, porque é um ponto que muitas escolas, às vezes, na sua maioria, quando chega até nós, querendo falar, poxa, a gente está buscando crescimento. Ok, quantos alunos vocês têm hoje? Eu tenho 300 alunos. Sua capacidade máxima é quanto? 500. Você já chegou próximo desse número? Não. Qual foi o máximo que você atingiu? 380. Tá. Desses 380, você investe em tráfego? Invisto. Investe em marketing? Invisto. Qual que é seu CAC, seu CPL, CPC? Aí você começa a ver esses dados. Quando a pessoa vai te dizendo e você olha para o número exato que ela quer, às vezes a conta não bate. Uhum. E a conta não bate pelo fato do que ela está investindo muito com baixa conversão ou ela está investindo pouco com uma baixa conversão também. Então, para onde que ela deve ir? Qual é a tomada de decisão? Exatamente, mas se ela tivesse feito o passo a passo para entender as o métricas, jogo. já mudaria, porque ela iria perceber, ou pelo menos teria mais indicativos de que talvez esse plano não seja o ideal. Então, é um pouco por conta disso que a gente tenta sempre ter as informações da melhor maneira possível. Legal. Porque a gente sabe que nem tudo é preto no branco, nem Não, tudo é, não porque é. eu tô fazendo isso vai gerar resultado aqui. Não, Não necessariamente não isso nec- acontece, a gente tá não. lidando com pessoas. E o ponto principal, quando você fala de lidar com pessoas, é real, porque a gente tem muitas variáveis, cara. E olhando hoje para esse dia a dia, a variável do professor no ambiente escolar ele está aumentando. Não é somente a variável da onde ele estudou, a capacidade dele, mas a questão do quanto ele consegue se envolver com 30 perfis diferentes num único ambiente, como ele consegue exercer um papel de liderança, como ele consegue gerir um público ali que, querendo ou não, hoje a gente vivencia muito de crianças neurodivergentes numa mesma sala de aula, como que eu estruturo a minha atividade. Então, isso são variáveis que extrapolam aquilo que era comum há, vamos dizer, 5 anos atrás. Sim, com né? certeza. E cada vez mais a gente percebe que tá ficando mais complexo, professor. A gente tá lidando com crianças com cada vez mais acesso à informação, né? Sim. Elas têm um aparelho que é o celular, que para elas tem toda a informação do mundo. Só que muitas vezes elas não sabem nem como utilizar essa informação toda. Fato. Só que ela já tem alguma coisa ali. É bem diferente do que era 15, 20 anos atrás pro professor. E o professor também está tendo que se adaptar. Algo que a gente sempre tenta buscar é entender de que maneira a gente pode ajudar o professor, pode ajudar a direção, a coordenação a lidar com esses perfis diferentes de alunos. Legal. Então a gente tenta estipular algumas regras, tenta estipular algumas métricas para eles fazerem um acompanhamento desses alunos. Legal, legal. Isso é bom. E isso, obviamente, o professor precisa, né? Porque senão fica só uma demanda de atividade, trabalho, e o cara não consegue avançar. E ele vai ficando desestimulado. Daqui a Sim. pouco ele desiste, que é o que a gente vê. Tem países que eu gosto, às vezes, de assistir alguns programas mostrando o quanto que o professor ele é valorizado em algumas regiões, né? E aí, como que a gente olha em grande parte do Brasil aqui. Cara, é uma disparidade gigante. Mas você percebe também que é um trabalho de formiguinha. Sim. E eu vejo o quanto vocês fazem. Cara, me espanta, sempre me espantou. Isso há 2 anos atrás, quando eu vi vocês pela primeira vez, o ano passado, esse ano.
como vocês fazem essa ação de tirar a galera de dentro da escola e levar para outros ambientes, né? Eu acho que isso é um ponto sensacional, porque você gera oportunidade e experiência, faz com que quando ele volte num nível de energia muito superior. Então, esses eventos, levar para a Beth, fazer um momento de encontro com os profissionais, tirá-los da onde eles estão e levar para outro lugar, cara, isso eu sempre valorizei e valorizo muito. É importante porque se você fica sempre fazendo a mesma coisa, você vai perder algumas coisas. Sim, Você perde algumas informações, sim. você para de prestar atenção em alguns pontos. Então É, você dá é essa verdade. revigorada na pessoa Verdade, sim. é algo extremamente importante do nosso ponto de vista, é claro. É. Olhando para esses passos que você trouxe, a pessoa implementou os planos. Agora, ó, a gente falou de fazer um mapeamento de receita e despesa, fazer ali a questão de benchmark, entender métricas e tudo mais, legal. Implementou os planos. Quais são os passos para ele continuar avançando? Aí, basicamente, é fazer o acompanhamento. Entender Ok. se você está seguindo o plano que você colocou. Ok. Porque muitas vezes você vai montar um plano e você não vai seguir. Tá. Você sabe disso. Sim. Às vezes é um plano mirabolante Sim. e você acaba desistindo no meio do caminho. Então, você fazer o acompanhamento e ver se de fato está sendo efetivo. Eu acho que assim, não adianta de nada você fazer todos esses passos e você não entender se você está fazendo da maneira correta o final. Legal. O final é o que fica. Sim. Então, esse acompanhamento pós definição de planos, definição de métricas, é o passo mais importante. É isso que vai mostrar se você vai ter resultado ou não. Legal. Gostei. Então, Assim, eu vou dar um exemplo palpável. A gente faz esse trabalho do Enem e a gente acompanha vendo se os alunos estão tendo melhora nos tópicos que a gente abordou. Então, nós lá no escritório, a gente faz o acompanhamento, eu pego as notas, a gente vê e, teve melhora, ainda não teve, talvez tenha que abordar esse tema de maneira diferente, talvez tenha que trazer alguma coisa a mais para os alunos, porque não estão conseguindo engajamento. É uma das maneiras, é uma das coisas que a gente olha, por exemplo. legal, caraca. Tomada de decisão a partir de dados. Isso para dentro de escola é algo absurdamente necessário, né? Porque imagina só, você puxa os dados, você cruza os dados, você tem ali uma visão. Você leva para o pedagógico já sabe exatamente onde agir e como agir. Ele leva para o professor com ferramenta, com estratégia. Cara, naturalmente, pode ser que demore 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas ao longo do tempo é uma construção que vai surtindo efeito. Então isso é muito positivo, o resultado vai vindo ao longo do tempo. Hoje, quando vocês olham para esses dados desses alunos de vocês, vocês conseguiram ver de fato um salto de ano para ano? Como está sendo esse crescimento deles lá? A gente está fazendo um acompanhamento mais recente de Tá. maneira sistemática. Tá. A gente teve um salto bem grande na rede nesse último ano, Tá. de 2024 para 2025, em Ok. resultados do Enem. Só que a gente quer fazer um acompanhamento de 3, 4 anos agora para ver se está sendo efetivo o plano. Porque Tá. é algo que a gente tem que trabalhar. Por mais que a gente foque o nosso projeto no pessoal do terceiro ano, alunos de primeiro e segundo também podem participar e muitos já participam. Sim. Então a gente vê um resultado que vai, em tese, crescer cada vez mais. Mas do ano de 2024 para 2025 a gente teve melhoras bem grandes. Cara, só um adendo, tá? Fugindo um pouquinho da Claro. caixinha aí. Você falou dos polos EAD. Sim. Eles só vão poder funcionar nas escolas de vocês ou outras escolas que tiverem interesse também vão poder ter acesso? A gente quer primeiro fazer ele funcionar em todas as nossas escolas. Tá. Não que no futuro não seja o plano expandir para esse tipo de negócio. Tá. É que antes de chegar nisso, a gente precisa garantir que está funcionando. Aham. Garantir que vai ter resultado, que o nosso sistema funciona. Hoje a gente tem 3 polos de AD, mas eles são em unidades que já têm faculdade. Tá Então bom. você tem o apoio da faculdade. Ok. Só que quando a gente fala de colocar um polo de AD numa escola, o apoio é diferente. Aham. É uma escola, não é uma faculdade. Então as demandas já são diferentes. Tá. Então a gente quer fazer esse teste hoje nas escolas, que são somente escolas, para ver se funciona desse modelo da maneira que a gente imagina que funcione. Tá, não, eu te falo porque semana retrasada eu tive reunião com um mantenedor que é de uma escola nossa e eles estavam fazendo reuniões com polos que eles queriam levar, né? Ele tem já uma estrutura com em torno ali de 460 alunos indo para 500 em uma unidade. Do lado ele levantou um prédio com capacidade de aumentar o número de alunos e ele falou: Everton, eu quero trazer um polo para cá. Só que dos polos que ele conversou, ele não teve, e aí eu logo citei de vocês sem nem imaginar que vocês estavam com isso. Eu lembrei da faculdade lá do litoral, falei, poxa, olha, eu acredito que talvez eles tenham, não sei se tem,
mas ele estava super engajado para poder já sentar e entender uma dinâmica, porque ele olha assim como uma oportunidade para a cidade, que é uma cidade do interior de São Paulo, e com uma baita oportunidade de crescimento, e a comunidade que ele tem Que dentro. bacana, que De bacana. pais que querem, às vezes, estudar, ou o próprio aluno que sai da escola já quer fazer uma faculdade. Cara, Uhum. é uma oportunidade. Não, hoje a gente não trabalha com essa vertical. A gente quer Legal. primeiro garantir que funcione na nossa casa, né? Certo. Funciona com a gente. Eu Correto. não vou entregar um produto para alguém que eu não consigo garantir que ele funcione, que ele Sim. vai entregar resultados se for feito da seguinte maneira. Mas a gente está num processo de expansão bem bacana em relação ao EAD, porque a gente, por mais que a gente viu o que aconteceu com o EAD nos últimos anos, a gente Sim. acredita como uma oportunidade para as pessoas. Sim. O EAD, por ele ter o custo reduzido, ele é mais acessível para as pessoas e isso já ajuda muito. Legal. Só que ele tem que ser feito da maneira correta. E é o Sim. que a gente busca. A gente está tentando fazer ele da maneira correta para entregar a melhor qualidade possível para as pessoas, mesmo que seja à distância. A gente quer que as pessoas entendam que não é porque é à distância que não tem a qualidade. Sim, sim, sim. Legal. Cara, olhando para passos à frente, crescimento, avanço, como que você está olhando para o futuro? O que que você visualiza? Eu vi que recentemente você entrou pro Clube dos Casados, né? Parabéns. Muito obrigado, muito Parabéns, obrigado. parabéns pela decisão. Eu falo porque eu me casei há 7 anos e foi a melhor decisão da minha vida. Se eu pudesse ter tomado essa decisão antes, tomaria. Se eu pudesse ter tido meus filhos antes, teria. Mas, enfim, parabéns mesmo. Muito obrigado. Como que você olha para junto com isso, né? Querendo ou não, a gente casa, a gente vai amadurecendo muito mais rápido, Sim. tendo uma visão para frente muito melhor, muito mais clara, muito mais definida e unindo a tua posição dentro da rede. Como que você está olhando para o futuro? Então, a gente tem feito bastante planejamento para futuro, assim, em relação à minha sucessão, é claro, a manutenção da rede no futuro, Ok. quando o Fábio e a Maria Amélia não quiserem mais continuar ou quiserem ficar só na parte de conselho. Tá. E a gente tem estruturado uma expansão também sistemática para o nosso negócio. Tá. Por mais que hoje a gente já tenha 10 escolas, 3 faculdades, a gente ainda quer crescer mais um pouco. A gente acredita que a gente ainda aguenta crescer mais e que a gente tem oportunidade de crescer mais. Então a gente tem feito um Muito. plano para crescer nas regiões que a gente já existe. Por exemplo, os polos de AD já é uma grande maneira de entrar em alguns mercados, testar para ver se faz sentido a faculdade nas regiões. Então a gente tem feito isso já pensando nos próximos 5 anos, como é que a gente vai estar. A gente tem tomado algumas decisões já hoje, por exemplo, a mudança de nome, a reestruturação da marca, por exemplo, já é pensando nisso, pensando no futuro, em como é que a gente vai se posicionar para esse futuro, para essas novas gerações que estão surgindo, para as novas tecnologias que estão surgindo, como é que a gente vai atuar no meio de tudo isso. Então hoje a gente já tem um planejamento, às vezes ele não é palpável ainda, mas já é um planejamento que já está com a gente, já está atrás, que é aquela pulguinha atrás da orelha que faz a gente pensar sobre o que a gente vai fazer daqui para frente. Legal, legal. Quando vocês olham para a tecnologia, para a inovação, isso vocês já fazem, mas está sendo presente também esse uso de IA? Como está sendo um caminho para A vocês gente aí? tem implementado processos, principalmente no escritório, relacionados à tecnologia, então a gente tem alguns sistemas que nos auxiliam, mas a gente quer implementar ainda mais. A gente tem olhado também para as IAs que tem no mundo da educação, tem um monte, a gente tem avaliado Sim. para ver se alguma faz sentido para as nossas escolas, para os nossos professores. E porque a gente entende que a IA ela não vai substituir o professor, Nunca. mas ela é uma ferramenta que o professor pode usar. Ela, se o professor souber usar, o aluno também vai saber usar. É. Então a gente está se preparando para isso. Por mais que hoje o que a gente vê muito na escola é o aluno usar a IA para tentar burlar uma lição de Sim, casa. sim. Uma redigir um texto. Exatamente. Assim, a gente sabe como é. A gente entende que é uma ferramenta que está para ficar e a gente precisa saber se adaptar e de que maneira a gente vai utilizar ela também a nosso favor. Legal, legal, legal. Cara, bom. Eu pergunto de futuro porque, por hora, né, a gente vai sempre olhando para frente, Sim. alinhando os próximos passos, alinhando tudo. Quando você falou lá atrás, nessa mudança de nome, né, vocês saíram ali da questão de trazer a Rede Prosper e se posicionaram como Rede Merlin. Eu entendi bem o que vocês quiseram, mas qual foi o momento desse estalo, assim, cara? Eu diria que um pouco do momento desse estalo foi um movimento que o nosso RP, que agora é diretor executivo lá da rede, o Valmir,
ele já insistia nesse movimento faz tempo. Eu acho que foi um pouco do movimento de, ó, agora o Fábio Governo Merlin, eu, no caso, filho do Fábio Merlin da Maria Amélia, está na rede. Eu acho que isso ajudou bastante nesse movimento. E a gente queria trazer um movimento também contrário ao que vem acontecendo no mercado. A gente vê cada vez mais grandes grupos tomando, e chega uma grande corporação e você já não É. tem mais aquele contato da família. E escola, para muita gente, é um ambiente familiar. A gente lida com famílias de alunos, a família dos professores, a gente lida com muita gente. E a gente queria mostrar que, ó, aqui a gente é um grupo educacional, claro, mas a gente também é uma família. Então é a nossa família cuidando da família de vocês. É a família Merlin. Vocês sabem quem a gente é. Foi um pouco também por conta disso, porque a gente não gosta desse movimento de grandes corporações assumindo, porque, assim, por mais que gere resultado, não vou falar que não gera resultado, porque gera resultado, senão não estaria acontecendo, Sim, tem família que fica incomodada, porque sim, você perde o contato, você não sabe mais quem é quem lá dentro. verdade. Então foi um pouco por conta disso. É um movimento que a gente já planejava faz bastante tempo, mas a gente, na virada de ano de 24 para 25, a gente tomou a decisão e falou, vai ser agora. Legal, legal. Cara, eu achei sensacional essa visão, porque quando você fala, né, você vindo para dentro do grupo e trazer essa percepção da família, é interessante porque precisa se fazer presente, né? Sim. Eu vejo pela nossa entrega como consultoria, se nós nos se eu particularmente me distancio muito da escola e deixo o time tocar, a própria instituição ela já se sente meio que incomodada, já se sente não assistida. Uhum. Poxa, mas cadê a presença daquela pessoa que eu tanto conversei, que entendeu o meu cenário? Então, isso é real. A proximidade, ela vai se fazendo presente, mesmo com o uso desse mundo digital, Sim, mesmo com as lógico. tecnologias. Quanto mais presente for, cara, mais retorno gera. E até isso é engraçado, porque tem muita gente quando escuta eu falar, olha, vocês estão fazendo ligação de prospecção? A galera, não, esse universo já não existe mais. Claro Passa, que não dá existe. certo. O que dá certo é o WhatsApp. Manda mensagem pelo WhatsApp. Eu não quero falar com. E aí, um ponto para isso aqui com escolas. Tem muitas escolas que a gente tem ligado, e aí a pessoa que atende o telefone, ela fala: eu poderia anotar seu contato e passar tudo pelo WhatsApp? Fica mais fácil? Isso demonstra o quanto que a gente não está se fazendo presente, o quanto que está sendo raso o processo também de relação humana. Porque, cara, é o que funciona, é o que sempre Sim. funcionou e, de fato, é o que vai funcionar. Eu vi no final do ano uma palestra do Flávio, eles fizeram um evento da Trinca aqui na Lagoinha, em Alphaville. Aí tava o Flávio, o Caio e o Joel e eles colocaram. O Flávio foi muito feliz nessa fala e é real. Ele falou assim, eu não sei em quanto tempo, mas nós teremos com o tráfego pago se tornando essas grandes marcas de TV, onde para você fazer um comercial é algo caríssimo, altíssimo valor, e o tráfego vai voltar somente para esse público, quem realmente tem condição. Então, se você não faz a prospecção ativa, que é a ligação, as abordagens mesmo reais, Uhum. cara, faça, porque o teu custo é baixo e tua capacidade de retorno é muito Sim. mais alta. Então, o que você está dizendo da educação, de mudar o nome Prosper para a família Merlin, para a rede Merlin, é a mesma coisa, cara. É voltar porque é o básico. O que é o básico? É a presença, É a é a presença. educação. Assim, não importa o setor, se você se faz presente, já é um grande diferencial. É isso aí, é isso aí. Cara, eu quero. Gostei muito do papo, trocar uma ideia contigo, é poder entender a tua cabeça dentro da instituição. Eu tava muito curioso, sendo muito sincero, há um bom tempo. Falei, cara, eu preciso entender a cabeça do Fábio, eu quero entender, porque quando nós conversamos aqui com o Fábio ano passado, foi legal que ele trouxe uma percepção contando a história de uma pessoa que veio como professor e foi construindo a instituição, foi crescendo, vem se desenvolvendo. Falei, poxa, eu queria entender do outro lado você, que querendo ou não, pô, tem uma visão de mundo diferente, teve ações diferentes, cara, como que é entrar nesse universo? Como tá sendo? Pra onde você tá olhando? Então, pra mim, ficou muito legal, Não, e foi muito o massa. mais legal é que, por mais que seja trabalho, eu acho extremamente divertido. Educação é muito É, bacana. muito, Assim, muito. lidar com a educação. Sim, Eu não imaginava que eu iria gostar tanto. sim. Eu sabia que eu ia gostar, porque estou trabalhando com a minha família, é algo muito bacana, mas assim, trabalhar com educação eu acho divertidíssimo. Eu Cara, acho que nenhum dia é igual ao outro, e isso, não. isso me deixa sempre muito animado para continuar o trabalho. Esse dinamismo é muito massa. Eu acho que assim, né? Hoje de manhã teve uma mantenedora, Everton, posso te ligar? Aí ela veio falando de uma outra coisa que não tem nada a ver do comercial, de uma palestra que hoje a gente vai estar ministrando com eles lá. Pô, falei, beleza, ela me ligou 40 minutos, mas ela falando de outras ações, de outras situações e tal, tal, tal. Pô, legal.
Ontem eu tinha falado com outro mantenedor de uma outra questão. Cara, amanhã e todo dia nessa variação de assunto, eu acho que é o que nos alimenta, é o que vai deixando a cabeça pulsando e o que vai fazendo a gente buscar mais e mais. Com Então, certeza. Fábio, cara, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço pela oportunidade. Sei da tua correria, sei da tua agenda. Fico muito feliz também por a gente poder caminhar próximo aí, né? Para quem não sabe, mais vezes você vai estar por aqui, mais vezes as pessoas da Rede Meli vão estar por aqui para a gente poder conduzir esse podcast, Com certeza. bater papo com outros mantenedores, trazer as escolas de vocês para cá. Então, fico muito feliz da gente poder caminhar junto. Cara, eu queria que você pudesse dizer também um pouco do que vocês esperam para essa relação que a gente está construindo agora, Educatom Podcast com a Rede Merlin, qual que é a percepção de vocês, qual que é a visão de vocês para frente, para a gente poder entregar, obviamente, o máximo nosso dessa parceria. O que eu espero para essa parceria seja uma troca, principalmente de informação muito boa. Eu acredito que não só a gente trazendo gente aqui, mas conversando com você, com a sua experiência, conhecendo um pouco mais do trabalho de vocês, eu acho que isso agrega muito pra gente também. Então, acho que essa troca é o mais importante desse podcast. Legal. Diria que é aí que mora a parte positiva. Cara, eu acredito nisso também. A troca, a história, a ação, eu gosto muito de olhar para a trajetória. Para mim é muito positivo até para vocês poderem também, do mesmo lado que a gente serve com aquilo que a gente tem de vivência nesse universo comercial para escolas, vocês também trazer essas percepções do que a gente pode ir ajustando no nosso crescimento, o que a gente pode fazer para, expandir mais, avançar mais caminhos. Então, assim, essa troca vai fazendo com que a gente possa crescer muito. E eu acho que já deu muito bom. O nome me agrada muito, quando fala família, cara, é algo que foi o que fez a Educatom nascer. Eu lembro quando lá em Mogi, eu e minha esposa, a gente estava no mercado, a gente falou, poxa, por que a gente iria empreender? E o meu ponto principal, olha, eu quero empreender porque eu quero ter também a proximidade dos meus filhos, né? Meus pais sempre trabalharam muito e eu senti ali, poxa, como que eu gostaria de tê-los mais próximo. E empreender não quer dizer que você vai ter mais tempo, porque você tem menos tempo. Mas você consegue ter um pouco mais de jogo de cintura, de poder estar presente um pouco mais de tempo, e uma hora, vamos dizer que não estaria se estivesse em outro lugar. Então, quando vocês falam de família, é o que me marca muito, é o que também nos define como Educatom. Então, agora sim a gente dá um start nessa parceria dentro do nosso podcast inicialmente, para que a gente possa avançar e crescer mais e mais, tá bom? Obrigado, e obrigado por estarmos dando sim aí juntos e caminhando juntos, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Pessoal, agradeço o tempo de vocês, agradeço cada vez mais você, mantenedor, você da área de educação que nos acompanha tanto aqui. Agora sim, teremos aí o nosso Educatom Podcast toda semana. Na próxima semana, mais convidados, com mais conteúdo, tudo voltado para a educação, para dentro do ambiente escolar. E assim vocês poderão conhecer mais da Rede Merlin, quem sabe tê-los aí ajudando, gerindo e construindo mais crescimento para vocês também, tá bom? Obrigado, pessoal. Um ótimo dia. Valeu! Valeu!